E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Eric Arruda. Ele se denomina coach, treinador, mas eu denomino ele uma das pessoas mais legais que eu conheço e uma das pessoas mais de bem que eu conheço. E aí, Eric, como é que você tá, cara? Fala, Vitão! Que alegria estar aqui, cara. Que massa que a gente está junto aqui para falar. Tô muito bem, tudo ótimo. Grande prazer estar aqui. Que bom que deu certo, né? Que bom que a agenda bateu e que funcionou. Cara, feliz de estar aqui também. O Eric, nossa história já tem alguns bons anos aí, né? E eu queria que a galera do VDcast hoje tivesse a chance que eu tive alguns anos atrás de conhecer você. Então se apresenta aí pra galera e conta um pouquinho do que você faz. Com certeza, com todo prazer, cara. Eu trabalho muito forte na área de coaching, desenvolvimento humano, há quase uma década já, coach raiz lá das antigas. E eu trabalho muito forte a parte de carreira, desenvolver pessoas, negócios, empreendedores, desenvolver as próprias pessoas para elas poderem desenvolver os próprios negócios delas, né? Eu sou apaixonado por fazer isso. E eu sou treinador de outros coaches também, treinador de várias ferramentas, metodologias para desenvolver. Eu acredito muito nisso que eu faço, eu acredito até o último fio de cabelo está no meu DNA já. E aí eu vi como, eu adoro dar aula, adoro ensinar, adoro fazer, e eu vi como uma baita fonte de multiplicar, né? Multiplicar o conhecimento, porque eu vou ajudar outros coaches que vão ajudar outras pessoas, é uma forma muito massa de multiplicar. Então, literalmente apaixonado pelo que eu faço. Óbvio que ninguém nasce coach e treinador, né? Lá atrás. Ninguém nasceu coach, treinador, e ninguém falou, papai, quando eu crescer quero ser coach. Pelo menos não essa geração, né? Talvez agora os filhos dos coaches de hoje sim, mas, cara, não foi o que você quis quando era pequeno. Não foi de jeito nenhum, cara. Me formei em engenharia mecânica com baita orgulho, não me arrependo de nada da minha história e trabalhei em mundo corporativo, trabalhei forte, trabalhei multinacional, trabalhei fora do país, até eu me descobri, o próprio coaching me ajudou a descobrir que o que eu queria fazer era ajudar pessoas, né? Engenharia é entender máquina, projeto e tudo mais. Eu falei, eu gosto de entender, mas eu gosto de entender pessoas, por que a gente está aqui, a conexão com o todo, como é que a gente faz tudo isso funcionar. E aí essa área tenho muita alegria em trabalhar. Ô, Eric, então vamos botar os pingos nos is aí. E aqui o VDcast é um lugar que eu gosto de tomar lados, né? E eu sei que tem gente que tá ouvindo a gente que tem profunda admiração por coaching, tem profunda admiração por esse mundo de treinamento, que já viu esse lado de cá, né? Mas ao mesmo tempo, eu sei que tem gente que tá ouvindo que ainda torce o nariz. Coaching? Ah, agora todo mundo é coach. E você falou, eu sou coach raiz. Uma década aí, né? Quase 10 anos nessa pegada. Então, foi antes de coach ser uma coisa, né? Antes de coach ser sexy e antes de coach cair na boca do povo, e vamos falar a real aqui para muitas pessoas, até como piada esse termo. Então, vamos trazer essa visão aí pra galera cara, eu quero tomar lados aqui, porque só pra deixar claro pra quem tá ouvindo aqui o VDcast, cara, eu sou fruto de processos de coaching. Eu fiz um processo de coaching com o Jerônimo, inclusive, e nesse processo de coaching, cara, o Jerônimo, ele nunca emagreceu 27 quilos, ele nunca teve 27 quilos de sobrepeso, ele não é nutri, ele não é médico, ele não é profissional de educação física, ele não me deu nenhuma orientação de nutrição, ele não me deu nenhuma orientação médica ou orientação de exercício físico, ele só fez perguntas poderosas, cujas minhas respostas me levaram para um estado de recursos mais elevado, e isso me levou a emagrecer 27 quilos em um ano, sem dor, sem sofrimento, sem passar fome, me cercando dos profissionais certos, nutri, médico, sem tomar remédio, vale dizer, e treinador físico. Então, o processo de coaching em si foi o que fez virar a chave, foi o que protegeu a estrutura, foi o que criou o sistema, foi o que preparou a minha cabeça para conseguir esse resultado. E eu não sei da galera que segue o VDcast, quem me acompanha há muito tempo ou não, mas, cara, esses 27 quilos foram embora e nunca voltaram. Eu nunca voltei àquele peso anterior. E mais do que emagrecer esses 27 quilos, o que eu acho que está atrelado a aumento de expectativa de vida, além de maior qualidade de vida no hoje, nesse ano eu mais do que dobrei o meu faturamento. Eu, que antes acreditava que para construir um negócio a única forma era sacrificando sono, sacrificando saúde, eu provei que não. Que no ano que eu cuidei da minha saúde, eu cresci o meu negócio. E tudo isso foi com base em processo de coaching que eu fiz com o Jerônimo. E desde então, eu nunca fiquei eu nunca fiquei sem um processo de coaching aberto. Eu sempre estou fazendo processo de coaching com vários outros coaches daqui do Brasil, dos Estados Unidos. A gente tem uma parceria, né, que você atende meu time, atende a galera do Mastermind. A gente pode falar sobre isso aqui também, mas eu quero só deixar aqui claro um ponto, porque a maioria das pessoas que falam mal de coaching é porque não teve uma experiência boa com coach. Alguns nem conhecem, nunca viram. Só ouviram falar, né? Tipo aquele negócio do caviar. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. E aí as pessoas falam mal, eu falo mal também. Então, são pessoas que não tiveram experiência nenhuma com esse mundo, com esse universo.
ou tiveram uma experiência ruim com um mau profissional. Porque existe, né? Então, fala aí, cara. Fala desse lance aí, porque eu acho que é um tema polêmico. Mamilos são polêmicos. O que você tem pra dizer? São polêmicos, vamos embora. Eu adoro falar sobre esse assunto, que bom que você puxou. Hoje eu passo mais tempo explicando o que não é coaching para depois explicar o que é coaching, né? Porque tem muita coisa que se fala, muito se aproveita. É uma palavra que ficou sexy, né? Então muita gente começou a usar. Então eu começo a ver muita gente. Eu fui até numa rádio dar uma entrevista recente de falar sobre o que é coaching, o que não é, porque a galera chegou com um viés totalmente diferente do que é o coaching na prática, né? Então, qualquer matéria que eu vejo, às vezes meus alunos me mandam e falam, olha, estão descendo o pau no coaching, não sei o que, daí eu vou ler. Nem é o coaching, eles estão falando de outra coisa. Nem é coaching, estão falando de outra coisa. Ah, positividade tóxica, é verdade, é péssimo. Ah, é oba-oba, é excitação, é gritaria, subir na cadeira, não tem nada a ver com coaching. Coaching é metodologia, coaching é ciência, coaching é a maior parte das ferramentas de coaching a gente traz da administração de empresas. Então é ferramenta que funciona, ferramenta estratégica, tem estudo científico em cima, tem processo, por isso que chama um processo de coaching, é começo e meio e fim das coisas, é muito bem estruturado. Então não tem nada de oba-oba, promessas falsas, positividade tóxica, tudo é lindo, né? Algumas pessoas quando vêm conversar que nem sabem direito o que é coaching, ficam repetindo, falando, velho, senta aqui, deixa eu explicar o que é coaching. Elas acham que assim, a vida de coaching é acordar, todos os personagens da Disney vão bater na sua mão até você chegar no banheiro, fazer um xixi, né? E aí tá aquela maravilha, não tem nada a ver. Coaching é uma estrutura, é um método que vai te ajudar a te desenvolver naquilo que você precisa desenvolver. Você precisa fazer o que você precisa fazer. E hoje é muito comum, também se fala muito, não, hoje em dia todo mundo é coach, né? E aí tem que separar, tem muita coisa para entender. Eu sou treinador de novas pessoas em coaching. Só que a imensa maioria, numa sala de coaching, a imensa maioria das pessoas de treinamento, eu dei por muitos anos junto na parceria com o Super GG, né? Sou muito grato, aprendi muita coisa lá. Muitas pessoas lá dentro da sala, a maioria não queria ser coach, está lá para aprendendo uma ferramenta, aprendendo um método que você pode aplicar na sua vida. É uma forma, uma estratégia que você pode usar para alcançar o objetivo. Outro dia meu pai estava bravo, chegou para mim, não sei quem lá, um filho de um amigo dele, falou que é coach. Agora é coach, não sei o que, como assim? Ele fez um curso e agora é coach, vai fazer o que você faz? Eu vejo você estudar há anos, fazendo curso atrás de curso, estudando, atendendo, trabalhando. Como assim? Ele está no mesmo patamar que você? Aí eu estava explicando, pai, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é você seguir a profissão como coach profissional para atender, que você vai ter que se desenvolver pro resto da vida, aprender, trabalhar, ferramentas, estratégias, métodos, conhecer sobre o ser humano. Outra coisa é você fazer um curso de coaching, aí você faz, você recebe o certificado, sou um coach. E que massa, você pode aplicar isso na sua vida, você conhecer um conjunto de metodologias, de ferramentas. Isso significa que você é o profissional que vai atuar todo dia em cima disso. Então são duas coisas bem diferentes. E muita coisa se diz também, Vitão, tudo que está em qualquer profissão, é o que você falou, tem maus profissionais, sim, tem profissionais despreparados, sim, tem profissionais que não tem nada a ver com aquilo, e que dizem e que falam que são o que fazem e na verdade não são. A gente vê os famosos advogados que são corrompidos, os médicos que são carniceiros, a gente sempre escuta histórias disso, o engenheiro que faz a ponte que cai em qualquer área, né? Eu estava falando com um grande amigo meu, ele tem a formação em coaching também, mas ele atua dentro da área de fisioterapia. O cara é muito massa, ele falou, até pouco tempo atrás a fisioterapia era um massagista, né? Era um massagista de luxo. Era mal visto, né? Era mal visto. E eu fiz um treinamento, eu sei de um cara que você curte pra caramba, a força da natureza, né? O Tony Robbins. E eu fui, antes de começar a pandemia, eu fui pra lá, 6 dias com um cara intenso. Foi qual? Foi o Date with Destiny? Date with Destiny. Que são 6 dias. Ah, eu fiz também. É muito louco, né? Cara, eu lembro que começava assim, tipo, 11 da manhã, começa. E vai até as 3 da manhã do dia seguinte, sem parar. Surreal, uma energia altíssima, né? E lá tinham pessoas de 80 e poucos países, a gente estava em 5 mil pessoas num salão, numa área grande, 80 e tantos países diferentes, e a gente conversando. E aí, para todo mundo que eu falava, o coaching é relativamente novo no Brasil, nos Estados Unidos, Inglaterra, alguns países da Europa, ele é muito mais maduro, né? E eu lembro, eu contei para isso em treinamento também, eu falava assim, o que você faz para trabalhar? Eu trabalho com coaching, eu sou coach profissional, atuo com isso, desenvolvendo as pessoas. Aí eu lembro a galera, botava a mão no meu ombro e falava, que legal, parabéns por isso, que profissão, porque já é uma outra cabeça, a coisa já entendeu, o mercado já está amadurecido para isso, já tem muitos resultados positivos. Vai ter profissional negativo, tem profissional ruim, coisa negativa, tem em qualquer área, não tem como. Eu puxo a orelha quando eu vejo. Quando eu vejo, eu puxo a orelha, cara, o que você está fazendo não é coaching, você precisa tomar cuidado, mas não dá, vai ter gente de todo jeito. Então eu vejo ainda no Brasil a gente tem um campo muito grande para atuar.
A gente tem muita coisa para trabalhar, para desenvolver. Tem sim, como qualquer profissão, está muito em vista, né? E aí vira piada, vira brincadeira, porque é novidade. Eu acho que daqui a pouco já senti diminuir, desde que começou a pandemia para cá, senti diminuir, já vai perdendo a graça, já vai ficando a piada antiga, daqui a pouco surge uma nova. E o coaching vai continuar como sempre continuou, firme e forte, com estratégia, gerando as transformações, caminhando, evoluindo, como qualquer outra profissão, qualquer outra área, né? E com um lance a mais aí, né, Eric, que igual você falou aí do seu pai, que o filho do amigo dele fez um curso no final de semana e agora é coach. Realmente, cara, você falou, no direito tem maus profissionais, na medicina tem maus profissionais, é verdade. Só que tem uma barreira de entrada maior. O cara, poxa, eu sou advogado, e, cara, eu fiquei 5 anos lá na FRJ, depois ainda passei na OAB, consegui aquela carteirinha vermelha. Existe uma barreira de entrada maior. Realmente, o cara lá faz uma certificação, agora tem até gratuita, né? E aí o cara é coach. E por causa dessa barreira de entrada, eu acho que gritam mais esses casos de maus profissionais. Porque é mais rápido, né, o cara se formar isso, mas... Nossa, cara, quem já passou por um processo de coaching com um bom profissional sabe o poder daquilo ali, né? Porque o Jerônimo ele nunca emagreceu quanto eu emagreci, mas ele me fez pensar, ele me fez as perguntas certas que me colocaram num lugar de potencial de emagrecimento absurdo. A minha coach de empresa, cara, ela não toca uma empresa como a minha, ela não fatura o quanto eu faturo na empresa dela, então ela não poderia ser minha mentora empresarial, mas, cara, ela me faz umas perguntas pro meu negócio que as respostas que eu trago pras perguntas das perguntas dela, cara, me levam para um outro ponto, que é uma resposta que talvez ela não pudesse dar, mas não é porque ela não pode fazer, ela não pode dar a resposta da pergunta, que ela não pode fazer a pergunta. E acho que o poder do coaching, cara, eu acho que tá nessa estruturação dessas perguntas poderosas, né? Cara, eu sou suspeito, né, cara? Eu sou muito apaixonado porque grandes saltos que eu tive na minha vida não foi por causa de coisas que eu aprendi com mentores, mas sim perguntas que vieram de coaches, que não conseguiram o resultado que eu tinha naquela área, mas conseguiram fazer com que eu refletisse, fazer com que eu olhasse um outro lado, fazer com que eu percebesse pontos fracos meus, fizesse com que eu identificasse pontos cegos. Então, cara, pobre é quem não vê valor nisso. E eu quero ofender todo mundo que tá ouvindo, não, mas eu acho que quem fala mal de coaching é burro. Porque, cara, os maiores líderes das maiores empresas do mundo usam coaching nas suas empresas. Cara, os atletas, o coach do Tiger Woods lá, o cara do golfe, não joga melhor do que o Tiger Woods, mas consegue fazer o Tiger Woods jogar melhor. O coach lá do Michael Jordan, ele não joga melhor do que o Michael Jordan, mas com a ajuda dele o Michael Jordan vai além e faz aí adaptação para um atleta atual aí. Eu acho que eu dei exemplos não tão bons, mas deu para entender, né? Todo mundo em alta performance em qualquer área, e o nome coach veio dessa área do esporte, né? Cara, precisa de um treinador que vai apontar ali onde o cara pode ser melhor e vai instigar ele a ser melhor. E cara, que vida pequena, uma vida que escolhe não ter esse apoio desse profissional, cara. Bom, eu sou suspeito a falar, eu também acho, eu também faço coaching. Como assim, Eric? Você é coach? Mas, claro, eu tenho meus coaches, tenho os processos que eu já passei. Eu acredito tanto no negócio, faz tão bem, eu vejo fazer bem, não quero pra mim, com certeza. E você sabe que tem um exemplo que é muito massa disso que você estava falando? Tem uma pessoa, a gente ficou bem próxima, e algum tempo atrás estava começando um processo de coaching, e ele é do meio digital também, marketing digital, tem empresa, lança, um cara sensacional. E ele falou pra mim assim, Eric, é o seguinte, estou buscando um coach. Eu falei, vamos embora, vamos conversar. Ele falou, minha empresa hoje está na casa de faturamento perto dos 10 milhões. E eu quero chegar para os 16 milhões. Eu falei, perfeito. Ele falou assim, você sabe faturar 16 milhões na sua empresa? Aí eu, como bom coach, né, na minha cabeça, falei, ainda não. Tem que trabalhar a cabeça. Ainda não, vou chegar lá, pô. Muito bom, cara. Ainda não. Eu falei, cara, mas o meu papel aqui não vai fazer você chegar em 16 milhões. O meu papel, com certeza, é a nossa meta. O que eu sei fazer? Eu sei trabalhar em você, para alavancar ainda mais você, para desenvolver você, para trabalhar em você, porque você é a pessoa à frente, você conhece tudo, você está comandando a sua empresa. Eu vou trabalhar em você, nisso eu sou muito foda. Nisso eu sou foda pra caceta. Trabalhar em você, para você ficar ainda melhor e você vai alcançar os 16 milhões. Ele falou, entendi, vambora. É esse o ponto. E faz sentido pro cara que tem 2 neurônios, né? O cara não precisa ser tão inteligente para entender, não. Exatamente. Então esse é o ponto. É o trabalho de conduzir, de desenvolver. O maior obstáculo para o seu negócio, você é dono de negócio, o que quer que seja, o maior obstáculo é você mesmo, as suas limitações, a sua capacidade, cada um de quem está vendo aqui, a minha, a sua, Vitor, todo mundo. A gente é o maior obstáculo
porque a gente tem nossas crenças, tem nossas dificuldades, tem nossos sabotadores, tem a forma de lidar, tem a visão que às vezes a gente não está enxergando, e a gente pode desenvolver tudo isso. E tem pessoas sérias, treinadas, claro que quando a gente vai contratar um profissional, ele pode ser um mau profissional, mentiroso, claro, mas a gente tem que ter responsabilidade também. Deixa eu buscar, deixa eu entender quem é essa pessoa que eu estou contratando, deixa eu entender o que ela tem de background, de conhecimento, de experiência, de formação, se ela realmente vai poder ajudar no que eu quero, para a gente buscar. Porque de profissional ruim também o mercado está cheio. E a maioria dos que estão vendo aqui, acho que tem sua própria empresa também, que trabalha, a gente sabe disso na hora de contratar, na hora de buscar, tem de tudo, né? Ah, cara, que massa. Eu quero já deixar esse recado aí. Eu dou uns comandos, né, pra quem tá ouvindo aqui o VDcast. Na minha empresa, eu dei esse comando pra Regis. Falei, Regis, eu tava num processo de coaching, eu falei, Regis, cara, quando eu acabar esse processo de coaching, me coloca em outro. E em outro, e em outro. Eu nunca mais quero não estar com o processo de coaching aberto, porque quem eu sou, enquanto faço coaching, pessoal ou da empresa, cara, é uma pessoa muito melhor. Uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais presente, uma pessoa... Vou dar um exemplo do peso aqui de novo, né? Só para trazer um outro conceito. Eu tenho uma balança Bluetooth e ela alimenta o meu peso no meu celular. E eu tenho então meu peso desde 2015. Sabe o que eu percebi, cara? Pesar emagrece. Tipo, quando eu vejo linhas descendo, assim, quando eu tô emagrecendo, eu vou ver, eu tô pesando todo dia naquela época ali. E quando eu vejo que eu ganhei, sei lá, 5 quilos, teve várias vezes ao longo desses anos que eu ganhei 5 quilos do nada, né? Entre aspas, do nada. Não é do nada. Quando eu vou ver, se eu tô lá 5 quilos maior, eu passei várias semanas, às vezes meses, sem me pesar. Às vezes é porque eu tava nos Estados Unidos, às vezes eu tava em outro país, passei 3 meses fora e tal, e não levei a balança. Ah, então, Vitor, o que engorda não é não pesar, é estar viajando, né? E na viagem você não leva a balança. Cara, eu acho que é pesar sim, sabe? Acho que a grande diferença... O coaching usa esse termo, né? Hábito angular, né? Cara, o se pesar é um hábito angular que faz o cara que tá acima do peso, tipo eu, emagrecer. E que faz o cara que tá abaixo do peso subir também. É saudável se pesar, porque, cara, se eu vejo que eu exagerei e isso se mostrou na minha balança ali no dia seguinte, hoje eu posso pegar leve para contrabalançar o dia de ontem. Então, o que eu quero trazer aqui é uma máxima do coaching também, que é: o que não é mensurado não é gerenciável, né? Então, o ato de me pesar todo dia faz com que eu meça o meu peso, né? Pesar é medir o peso, para poder gerenciar e tomar decisão. E o processo de coaching, ele faz com que você meça métricas da sua vida ou do seu negócio, né? Você está fazendo coaching para sua vida ou coaching para o seu negócio, mas métricas que, de outra forma, você não ia estar olhando tão de perto ou com tanta frequência. E que isso, por si só, cara, já é garantia de melhor resultado, né, cara? E como que tem gente que prefere a escuridão, né? Exato, é isso mesmo, cara. E para muita gente eu falo assim, que nunca ouviu falar de coaching, e tem muita gente que nunca ouviu falar. Eu era uma pessoa muito próxima, muito querida a mim, quando eu estava começando, estruturando e fazendo, né? Ela chegou para mim e falou assim, e aí, você mudou de carreira, tal, tô sabendo, como é que tá, me conta como é que tá a sua loja. Aí eu falei, minha loja? Como assim minha loja? É a loja, não é o que você tá fazendo? Eu falei, não, senta aqui, deixa eu te explicar o que é, né? E aí quando eu tô mostrando para as pessoas o que é coaching, falando, é exatamente isso. Mas ela achava que era o quê? Achava que era aquela loja de roupa, Coach? Porque é uma marca Tem a também, marca né? de roupa Mas coach. foi isso que ela achou? Eu não sei, na verdade eu comecei a rir, a gente é muito próximo, eu comecei a rir, eu falei, nossa, Que tá loucura, muito cara. doido, não tem nada a ver com loja, senta aqui, deixa eu te falar o que é. É porque essa pessoa, ela é empreendedora também, ela tem loja, o negócio dela é ter uma loja. Então ela falou, foi abrir o negócio dele, acho que ela associou alguma coisa assim, né? Mas a gente deu tanta risada depois. E é exatamente isso, né? E para todo mundo que eu explico, o que a gente vai fazer no coaching? Você vai ter clareza do que você quer, você vai entender, porque muitas vezes a gente não sabe para onde ir, não tem a melhor decisão na mão, o que eu devo decidir, para onde que eu vou, o que eu quero, como é que eu vou estruturar isso, então é ter clareza. Depois que a gente tem clareza, o processo está o tempo todo conduzindo você para estruturar os passos que você vai alcançar, desenvolver aquilo que você precisa desenvolver em você para alcançar aquilo que você quer e manter a consistência até alcançar. Aí muita gente fala, aí é fácil. Mas é isso, não tem fórmula mágica, não é aqueles oba-oba que a gente acha que promete mundos e fundos. Não, coaching não é gostosinho, eu falo isso para as pessoas, não é gostosinho, você sabe, você faz pra caramba. Incomoda, faz pergunta que às vezes a gente não quer resolver, responder, faz a gente ficar continuamente olhando pro objetivo e às vezes tudo que a gente quer dar aquela procrastinada, parar. Então vai te ajudar a manter em forma, não é gostoso, é igual personal, não é gostoso. Mas você fica em forma, fica bonitão, saradão, mas não é gostoso. Pô, a hora que você tá ali fazendo a repetição, aquele dia chuvoso, frio, que você tem que levantar, fazer, igualzinho. É esforço, é ralar, é desenvolver. E o principal, te mantém alinhado, né? Te mantém o tempo todo a sua cabeça, o seu cérebro, a sua inteligência, o que você tem de melhor, todos os seus recursos,
eles estão voltados para conquistar aquilo que você quer. Porque às vezes a gente se perde no caminho, às vezes a gente esquece, a gente deixa de lado, às vezes vem um medo, a gente adia. Então a gente vai lidar com tudo isso. Por isso que funciona, porque a gente vai botar a mão na massa de forma estruturada e alinhar você o tempo todo para caminhar em direção ao que você quer. Aí alcança. Não tem fórmula mágica. Uau, incrível. E Eric, eu sei que a gente não combinou isso, tá? Aqui é queima-roupa, né? Mas eu lembro de alguns anos atrás, cara, era um restaurante, né? Você fazer uma ferramenta de coaching ali pra mim, pra eu conhecer um pouco mais desse mundo, né? Não precisa ser essa ferramenta, mas, cara, tem como você trazer aqui o que é uma pergunta poderosa do coaching, ou o que é uma ferramenta que quem tá ouvindo agora o VDcast consegue imediatamente aplicar na sua vida, no seu negócio agora, pra entender do que tá falando, porque eu sei que muito desse mundo da pessoa ou falar mal do coaching, ou até não procurar, vem da ignorância, no sentido de não conhecer, de não saber. E mesmo a gente falando, ó, a gente tá até agora aqui falando, sei lá, 20 minutos falando, quase, sei lá, um pouco mais, um pouco menos. A gente falou que faz perguntas, a gente falou que é um processo de pensar diferente, né? É uma tecnologia, uma comunicação diferente. A gente falou que é uma forma que aumenta os recursos, revela pontos cegos e tal. A gente falou do que é, mas a gente não mostrou o que é. E eu sei que a gente eu não te briefei, né? A gente não... Tem alguma pergunta poderosa, ou duas ou três perguntas, ou ferramentas que o cara pode pegar um papel e uma caneta agora, enquanto tá ouvindo a gente aqui, para ele conseguir... E eu sei que você não tá falando com a pessoa do outro lado, então é um pouco desafiador, mas tem alguma ferramenta que dá para aplicar agora, à distância, agora no VDcast, pra pessoa ter um pouco mais de clareza da vida dela, né? E só para datar esse episódio aqui, a gente tá falando no começo de dezembro de 2021, mas vai ter gente que vai ouvir esse troço em 2025, se Deus quiser, vai ter gente que vai ouvir ano que vem, então... Independentemente do tempo, uma ferramenta que seja atemporal e que a qualquer tempo quem está ouvindo aqui pode aplicar e imediatamente perceber o ganho que ela teve pela percepção dessa ferramenta e mais do que isso, o quanto que ela pode mergulhar nesse mundo para descobrir então outras ferramentas e se debruçar nesse espaço. Sim, com certeza, amigo. Tem muita coisa que dá para fazer aqui e eu sou suspeito para falar. Podia ficar a tarde inteira aqui falando disso, que eu amo falar sobre isso. Um processo em si, então, para a gente tangibilizar um pouco mais, né? E aí, eu vou tangibilizar isso, a gente chega em alguma estratégia, ferramenta que dá para usar de forma bem simples. Um processo em si, a gente tem sessões, né, de coaching onde a gente trabalha junto e geralmente um processo, eu gosto de seguir muito essa linha, são 10 sessões, são 10 semanas. O processo precisa ter começo, meio e fim para as coisas acontecerem. Então a gente define um objetivo do que vai ser alcançado, do que vai ser trabalhado, eu ajudo, então tem pessoas que não têm clareza, ótimo, então é duplamente indicado. Primeiro você ter clareza, depois você alcançar aquilo que a gente está falando que você precisa. Então a gente vai definir um objetivo e vai trabalhar ao longo de sessões com ferramenta, com estratégia, com metodologia para te fazer caminhar. Então tem algumas ferramentas que eu sou apaixonado por usar, uma das, até do que eu faço a devolutiva de toda a galera que entra no Mastermind, né? A gente faz isso há vários anos, então a pessoa vem faz uma sessão comigo, que a gente trabalha o perfil dela, sai um relatório, exatamente um manual, um raio-x dela, raio-x com hemograma, vem tudo, é um manual da pessoa, de como ela está agindo, do que ela tem de bom, do que ela pode ter de dificuldades. Tem ferramenta com base científica. Essa ferramenta que eu uso tem 97,97% de assertividade validada por universidade, né? Então é ferramenta científica onde vem muitas coisas sobre a gente, como a gente gosta de agir, as maiores facilidades, forças, os melhores caminhos para você. Então a gente começa a traçar. Tem outras ferramentas que eu uso também de sabotadores. Quais são os nossos processos de autossabotagem? Onde eu mesmo me atrapalho. Onde tem padrões, formas de enxergar nós da minha cabeça que vão me atrapalhar e vão me fazer impedir eu de seguir, de caminhar para esse meu objetivo. E é muito comum, quando uma pessoa quer mudar de carreira, ela não sabe se ela é capaz, ela não sabe se é possível, ela não acredita nela. À frente de um negócio, né, tem muita gente que tem síndrome do impostor. Quem sou eu para achar isso? Será que eu consigo chegar lá? A gente se compara com pessoas que estão maiores e se sente incapaz. Isso tudo são processos de autossabotagem. Então a gente consegue ir no nozinho ali para destravar, para trabalhar a pessoa. Os nossos valores, os valores pessoais, o que eu valorizo? O que é importante para mim, que tem que ter no meu caminho, na minha vida, tem que estar alinhado com o meu negócio? O que eu quero fazer? Para que eu quero alinhar a minha vida? Para onde que eu quero apontar? São todas as ferramentas que a gente vai trabalhando para a pessoa desenvolver e trabalhar o objetivo dela. E aí depois a gente começa. Vamos embora trabalhar plano de ação, vamos trabalhar plano de negócio, vamos trabalhar entender, dá para fazer, tem ferramentas que onde você precisa se desenvolver para alcançar isso que você precisa, para dar conta de fazer esse plano de negócio. Você tem dificuldade de liderar, você tem dificuldade de planejar, você tem dificuldade de medir, de controlar, e a gente trabalha em todos esses pontos, é ação pura. Para até o final do processo você alcançar aquele objetivo que a gente estabeleceu. Então, dentro de 3 meses, 10 semanas, 2 meses e meio, 3 meses, mais ou menos,
A gente estabelece um objetivo que você vai alcançar neste período. E aí você pode, e a gente alinhar para você alcançar objetivos muito maiores, outras coisas. Então eu vou começar do zero e ter uma empresa faturando 100 milhões de reais? Provavelmente não, mas vai que você consegue, vai que a pessoa já conhece muita coisa, mas quem está começando do zero, a gente vai trabalhar, vai te alinhar para você estar nesse caminho, estar com o negócio montado. A primeira coisa tem isso, né? De reajustar a meta da pessoa também, porque tem umas metas que são malucas, né? Sim, tem umas que são viagem, mas um dos princípios é o não julgamento, porque a gente nunca sabe se a pessoa vai alcançar ou não. Mas o que o nosso papel é trabalhar com a pessoa. Você consegue alcançar isso? Quem que você precisa ser? Essa é uma pergunta ótima, né? E para todo mundo que está fazendo, já pode começar a pensar. O que você está tendo de objetivo? Pensa no objetivo que você tem. A gente está gravando no final do ano, mas você pode pensar. Você não está vendo em dezembro, está vendo em qualquer outra área. Pensa para os próximos 12 meses. Isso, nos próximos... Gostei disso, nos próximos 12 meses, sim. Próximos 12 meses, o que você quer alcançar? E tem uma pergunta que eu adoro fazer. Quem você precisa ser para alcançar esse objetivo? Qual é o tipo de pessoa? Quem que é essa pessoa que você precisa ser para alcançar esse objetivo? Para a pessoa ver se ela quer ou não quer. Tem uma frase que eu adoro, as pessoas não desistem das metas, dos objetivos. As pessoas desistem do caminho que elas têm que percorrer até o objetivo. Porque é trabalhoso, porque dá medo, porque tem que dar cara a tapa, porque vai se expor, pode ter medo do julgamento, né? O julgamento é muito doido, não é o que a pessoa acha, é o que eu acho do que o outro vai achar de mim, é muito doido, né? Não é o que ele está achando, né? Nossa. Então, nesse caminho, quem é a pessoa que você precisa ser? Pra gente entender se a gente quer ou não. Porque às vezes eu coloco, já tive cliente, que aí muda o objetivo. Fala, cara, acabei de ter filho, estou estruturando um monte de coisa da minha vida, passei mal, tive burnout, não sei o que, me atrapalhei muito, meu negócio caiu por causa disso e agora eu estou colocando uma meta ainda maior. Eu não quero abrir mão de tudo isso que eu tenho para alcançar isso nesse tempo, porque o problema que a gente tem é com o tempo, que a gente fala, não, em um ano eu quero tanto, mas se for em 2 anos, daqui 30 anos, vai fazer diferença? Não, óbvio que a gente não vai se limitar, jamais vamos nos limitar, mas às vezes a gente coloca a meta que a gente não consegue, a gente se estica demais. Aí dá o nosso melhor, alcança um puta resultado e tá olhando, já vi várias vezes, você é mestre em fazer isso, nas mentorias que eu faço parte, a pessoa com um puta do resultado, assim, surreal, crescendo, dobrou e fala, tá ruim, Tá ruim, não vejo crescimento. não vejo crescimento, não vejo certinho. Eu vi uma vez que você tava falando, não vou citar nomes e nem detalhes da pessoa, mas, pô, a pessoa tava faturando o dobro do ano passado, o negócio voando, equipe girando. Não, pode citar nome sim, Eric. Ó, pode citar nome sim. Sabe por que pode citar nome? Porque o episódio anterior, se não foi o anterior, 2 ou atrás, pode procurar ali. Ela falou, a Gabi e o Luiz, eles faturaram de janeiro a março desse ano mais do que no ano passado inteiro. E em março, sem ver esses números, ela veio pra mim e falou assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo que eu não tô crescendo. Eu tô me esforçando, eu tô me dedicando, eu venho aqui na mentoria, mas, cara, eu não tô crescendo, não tô vendo resultado. Falei, cara, quanto que você faturou de janeiro a março desse ano? Quanto que você faturou de janeiro a março do ano passado? Ah, não sei, vai lá ver. E ela foi ver. Aí no dia seguinte tava fazendo wake surf, lá em São Paulo, na represa. E aí ela mandou a mensagem no grupo, falando, pessoal, de janeiro a março eu faturei mais do que no ano passado inteiro. E aí ela percebeu, né? Ela só não estava medindo. Então vem essa frustração. A gente pode até falar disso aqui também, né? Vem essa dor. Então você falou que não vai falar nome? Pode falar, amigo. Porque agora essa história é pública e teve gravado. Óbvio que outras pessoas já passaram por processos semelhantes, né? Não sei se o caso que você falou foi esse, mas se foi a Gabi, 2, 3 episódios atrás foi com ela. 1 ou 2, foi agora. Um dos últimos episódios foi com ela. Então, pessoal, vai lá assistir, porque é muito comum, né, Eric? Gente crescendo, gente tendo resultado e que não enxerga, não consegue perceber, não consegue se sentir, não se sente em crescimento. Estar em crescimento é uma coisa, se sentir em crescimento é outra também. Isso é um assunto bom também, né, cara? É muito bom, isso aí dá pano pra manga, porque a gente não olha, a gente não vê. Às vezes a gente tá crescendo tanto, tá fazendo tanta coisa, dobrando. Esse caso estava falando, né, que a gente tava brincando, e foi num café. Não sei se você vai lembrar, foi num café que a gente tava fazendo, e a pessoa falou, não, e ainda 2, 3 vezes por semana eu curto meu hobby, faço o que eu tenho que fazer, quero curtir. Você falou, como você está louca? Você tem seu hobby, está faturando mais, dobrou, melhorou a relação com todo mundo, e aí, porque não bateu uma meta, que a gente coloca aquela meta lá em cima, comparado com o Vitor Damasio, do que ele está fazendo há anos, eu acabei de começar, daí eu vou botar a meta igual, se eu não alcançar eu fico mal. E a falta de olhar, né, vai para os dois lados, porque pode ser até que eu estou fazendo um monte de coisa, e é um baita exercício também, outra ferramenta de clareza, que dentro do coach chama clareza do estado atual, clareza de onde eu estou. É você olhar quanto você faturou nos últimos 12 meses e comparar com os 12 meses anteriores, como é que está a sua vida nesse período, né, para a gente medir. Mas tem muita gente, muito cliente também, que não tem clareza do tanto que fez, ou às vezes não tem clareza de onde está o buraco. Porque tinha uma cliente que a gente precisava trabalhar o projeto financeiro,
E processo de coaching, entre uma sessão e outra, sempre tem ação, mão na massa, vamos botar a mão na massa, vamos realizar, tem que fazer, não tem sessão de coaching sem ação, alguma coisa a gente tem que botar em movimento. E aí passou uma sessão, passou duas, ela não fazia o planejamento financeiro dela, tanto pessoal quanto da empresa. Ela não conseguia, estava enrolando, geralmente isso liga um alerta, né? O que está impedindo ela de fazer? Falei, então vamos fazer junto. Abriu, na época eu estava fazendo, era sessão presencial ainda, eu tinha na minha sala uma losona grande de vidro assim, falei, vamos fazer essa parada, agora, pega seu celular e vamos abrir. E a gente começou a colocar todos os gastos dela. E ela viu que tinha um rombo gigantesco. Ela gastava muito mais do que ela ganhava, 3, 4, 5 meses. Acabou a sessão, ela falou, não, tô mal, a sessão hoje foi ruim. Eu falei, por que foi ruim? O que te fez pensar assim? Ela falou, porque eu vi o quanto eu tô mal. Eu falei, você preferia ter visto isso agora ou daqui a um ano? Ela falou, não, muito melhor ver agora. Porque às vezes a gente não tem clareza, nem de tanto que a gente fez, se cobra demais, ou a gente fecha o olho para as coisas que a gente não quer ver. E a gente precisa entender, às vezes tem elementos, pontos cegos que a gente não está enxergando e que as perguntas de coaching, a gente trabalhar as ferramentas, famosas ferramentas de coaching, nada mais são do que exercícios que ajudam a conduzir o nosso pensamento. O meu papel como coach, por exemplo, estou fazendo coaching em você, é como se eu estivesse com uma lanterninha dentro do seu cérebro e o meu papel é ficar vasculhando. A gente fica vasculhando, buscando, entendendo quais são os pontos. Então fazer pensar e olhar, e às vezes a gente tem coisas que a gente não enxerga porque é ponto cego, igual do retrovisor do carro, né? A gente tem uma moto ali eu não vi, ou às vezes eu fecho o olho para aquilo que eu não quero ver. É confortável, né? Então não quero olhar, eu fecho o olho. Nossa, Eric, maravilhoso, cara. Então, ó, quem tá ouvindo o VDcast, só pra gente colocar em passos, né? Primeiro, escolhe uma meta específica, né? Pode ser pessoal, pode ser da empresa. Define essa meta. Acho que olhar pra meta, né? Se ela é atingível, né? Se ela é algo... Você não trouxe tanta atenção pra isso, mas eu gosto de trazer. Tipo, essa é uma meta que você conhece alguém que bateu, né? Essa é uma meta que nesse universo que você tá, ela é alcançável, beleza. E aí veio a pergunta que o Eric trouxe, que é, quem eu preciso ser para conquistar isso? E aí você começa a traçar atributos, né? Tipo, de qual vai ser o, entre aspas, preço a pagar, né? Porque as coisas não vêm de graça, né? Exato. Eu estava fazendo a mentoria com uma coach e eu perguntei isso para ela estava em transição. E muita gente que quer ser coach tem no coração a vontade de ajudar. Isso é maravilhoso, é combustível, vou ajudar os outros, fazer pelos outros, é maravilhoso. Mas antes de tudo, vira um empreendedor e depois um empresário. Você vai ter uma empresa, você vai ter um negócio, que vai precisar ir atrás de cliente, que vai precisar estruturar tudo, e aí você vai prestar um serviço. Tem pessoas que prestam serviço consertando ar-condicionado, tem pessoas que vendem algum produto, um pó artesanal. Na sua empresa você vai prestar serviço de coach, mas você vai ter uma empresa. Então quem você precisa ser? E quando ela entendeu que precisava ser uma empreendedora, tocar um negócio, ela falou, não quero isso pra mim. Isso é importantíssimo. Pra gente ver se é o que a gente quer. Porque a gente fala, quero faturar 7 em 1, quero faturar 8 dígitos, quero faturar todos os números que a gente tem do marketing digital, todas aquelas coisas de números só para medir andamento. Quem que você vai precisar ser para alcançar aquilo? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente não quer. Às vezes a gente insiste, quantas pessoas já atendi que insistem nesse caminho que não é o que elas querem fazer. Elas não querem ter um negócio construído em cima disso, elas querem dinheiro. Que é muito bom e maravilha, e quanto mais dinheiro para todo mundo, abundância financeira, prosperidade, dinheiro é tudo de bom. Se você tem, quem está ouvindo a gente aqui tem alguma dificuldade, dinheiro é ruim, dinheiro traz mal, não, vai tratar isso aí, é tudo crença financeira, tá limitando entrar mais riqueza para sua vida. Dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro afasta as pessoas, né? Dinheiro, não, pelo amor de Deus, se eu for, muita gente fala isso, né? Eu vou estar tirando dos outros, né? Eu não quero, não tem nada a ver, né? Vamos trabalhar isso. E dentro, quando a gente define um objetivo, uma coisa que você falou, primeiro, se ele é alcançável, você precisa fazer isso, é importantíssimo. E segundo, ele precisa ser, quando a gente fala específico, precisa ser muito específico. Por exemplo, quero ter prosperidade. Que bom, mas o que isso significa? A gente definir mais. Tem muito cliente que fala assim, eu quero mais qualidade de vida, eu quero ser mais produtivo. O que isso significa? É uma pergunta ótima. O que precisa estar acontecendo na sua vida que se você olhar, você vai falar, beleza, alcancei o objetivo. Quais são os pontos? Eu gosto de fazer lista, sabe? Tem muita gente que fala assim, eu me sinto inseguro para fazer, me sinto inseguro para empreender, eu me sinto inseguro para dar tal passo, me sinto inseguro para lançar. Fala, legal. Normalmente, eu abro um Word em branco, ou adoro usar um programa que eu faço, tem vários post-its assim. Legal, o que precisa ter para você se sentir seguro para dar esse passo? Quais são os elementos que para você dar um passo, para você contratar uma pessoa para sua empresa, para você fazer um outro lançamento, para você investir um pouco mais? Quais são as coisas que precisam estar acontecendo que vão te deixar seguro? Porque a gente vai atrás desses pontos da segurança e aí o passo fica muito mais fácil para dar. Porque a gente vai preencher aquilo que deixa a gente inseguro, acaba as desculpas, tira a muleta, né? Não sei se eu estou pronto. Então tira a muleta, você se sente melhor e aí consegue dar o passo.
Nossa, gostei desse troço. Dei até uma viajada aqui, Eric, porque Eu vi nessa linguagem não verbal, você viajou. você pegou, né? Sabe por quê, cara? Como esse podcast vai ficar pra posteridade aqui, por que a gente não faz um lance da galera tirar um print da gente aqui agora? Tira um print aí. Ô, você que tá ouvindo a gente aí no VDcast, tira um print aí. Tira um print. Isso, tira um print. E marca aí meu arroba aí, arroba Victor Damasio Oficial. Posta lá no Instagram, arroba Victor Damasio Oficial. Eric, qual é o seu arroba? @coach Eric Arruda. Arroba Coach Eric Arruda. E o que a gente fala pra eles postarem também? Qual é a meta deles em 12 meses? É? O que vai alcançar em 12 meses? Porque uma das coisas que eu aprendi também é esse lance, né, de tornar público. Quando eu me comprometi com a minha meta e contei pro mundo, cara, aquilo ali, tipo, eu não podia voltar atrás, né, também, né? Tipo, aquilo ali foi um passo importante, né? Foi um recurso que eu usei, né? Tem gente que não gosta, mas se não gosta, manda no privado pra gente. Mas se você gosta de usar esse poder do público, bota lá, arroba Coach Eric Arruda, arroba Victor Damasio Oficial e coloca. Ó, minha meta nos próximos 12 meses e aí coloca ali. E aí depois ela pode escrever pra gente dizendo, né, se, tipo, quem é a pessoa que ela tem que se tornar pra conseguir isso e quais passos que ela pode fazer pra isso. Isso aí fica uma ferramenta eterna, né, ô Eric? Faz sentido, né? Fica eterno. Essa ferramenta é maravilhosa. O principal, precisa ter data, tá, gente? Quando você tá colocando um negócio desse, precisa ter data. Porque senão, meta sem data vira sonho. Aquele sonho na cabeça. Não, um dia eu vou fazer. Não, eu tô querendo, eu tenho uma ideia. Vira ideia, né? Mas não, eu vou fazer 12 meses? Então tá bom. De hoje você tá assistindo, 12 meses pra frente. Pode até ser menos, se você quiser. Não precisa ser 12 meses, né? Mas qual é a data que você vai alcançar? 12 meses eu gosto porque é um período, é um ciclo, né? Então o que eu quero alcançar nesse período? A gente dá tempo da gente alcançar, de desenvolver. Tem muita gente que se cobra muito de querer que as coisas andem mais rápido do que é possível andar. Não significa perder tempo, mas quando a gente se cobra demais, eu vi um exemplo que é maravilhoso. Não adianta a gente chegar na grama e puxar, pegar a grama pela mão e puxar assim, ela não vai crescer mais rápido, ela vai estourar. A gente pode nutrir, pode trabalhar, pode desenvolver, mas tem coisas que levam tempo para acontecer. Não significa que eu vou tirar o pé, vou estar o tempo todo focado. Mas essa cobrança em excesso machuca a gente. Então coloca um tempo, não precisa ser Super-Homem, Mulher Maravilha, ó, Liga da Justiça inteira, Vingadores, todo mundo junto. Não, você pode pôr uma coisa que é sustentável para você alcançar com um leve desafio. A meta, para quem tem dificuldade, que ainda não conseguiu pensar numa meta, ou se isso está muito fácil, às vezes fala assim, mas será que é isso mesmo? Será que não está pouco? Quando a gente define algo, você tem que olhar e falar assim, cara, eu gostei, tem que brilhar teu olho e um pequeno desconforto. Precisa ter um pouco de desconforto. Você colocar algo confortável, é muito provável que você está se limitando. Precisa dar um friozinho na barriga, assim. Você fala, cara, seria legal, mas dá um medo. Esse medo, esse frio na barriga de crescimento. Se ficar algo assim, puta, eu não tenho nem ideia, isso aqui é gigantesco, e se eu falhar, pode ser que tenha ficado muito grande. Foi um passo muito grande. Diminui um pouquinho, não precisa jogar fora, diminui. Mas você tem que olhar e falar, cara, isso seria legal, e tem que dar um friozinho na barriga, porque vai envolver o seu crescimento, vai envolver o seu desenvolvimento. Esse é um ótimo indicador, frio na barriga. É crescimento, é evolução, é medo do novo, é sair da zona de segurança. Vamos pra cima, que coisa boa. Agora, frio na barriga não é dor de barriga, Não. né? E isso eu aprendi com o Jerônimo também, né? Tem ali a tua zona de conforto e você ficar ali, você não cresce. Então você tem que ir pra fora da sua zona de conforto, mas tem uma zona que você quebra, né? Tipo, fora dali, é demais. Tipo, não. Então, achar esse equilíbrio, né? Uau, é um dos segredos da vida, né? Ó, tá muito grande. Isso aqui, cara, tá gigantesco. Eu quero, mas tá gigantesco. Tá bom, você vai alcançar a vida inteira pra isso. Mas coloca um passo que não seja tão grande, porque vai por etapas, né? A gente vai por etapas. O melhor jeito de alcançar um objetivo é dividir ele em etapas, né? Em subobjetivos, que aí você vai alcançando, vai caminhando. É igual se pesar, por isso que se pesar todo dia. Todo dia você vai vendo, vai olhando, caramba, eu tô diminuindo, tô alcançando, eu tô caminhando. Essa sensação de estar em movimento, né? O Tony Robbins fala uma frase que eu amo, eu uso sempre, assim, atendimento com cliente, que é, as pessoas não ficam malucas, doidas por não alcançarem o que elas querem. Elas ficam malucas, doidas por elas não estarem andando em direção ao que elas querem. Que aí tá sem perspectiva. Tô patinando, um barco à deriva, né? Total. Que massa, cara. Cara, nesse sentido, eu quero caminhar pra esse lado aí. Então, vamos combinar isso aí, galera que tá ouvindo o VDcast? Você vai tirar um print, espero que você já tenha tirado o print aí, arroba Victor Damasio, arroba Coach Eric Arruda, arroba Victor Damasio Oficial. Posta lá dizendo. Mas eu acho que não é bom falar em 12 meses. Acho que é melhor falar assim, até esse dia de hoje, só que do ano que vem, né? Até a data de agora, só que do ano seguinte, né? Eu vou ter conseguido tal coisa. E aí já conta pro mundo, né? Aí já aparece pra mim, já aparece pra você também, né? Acho que isso vai ser massa. E ó, a gente vai olhar, então põe coisa específica. Não vai por assim, quero minha empresa tenha sucesso.
Não, é muito grande. O que é sucesso? O que vai medir o sucesso, né? Trabalha isso, que isso vai dar clareza do que você tem que fazer. Então, minha empresa precisa estar faturando tanto, eu preciso estar com esse produto lançado, eu preciso ter tantas pessoas, a minha vida precisa estar assim, eu preciso ter alcançado essas coisas. Bora trabalhar. Isso é o principal, né? Quando a gente faz um planejamento, uma estruturação, ter clareza, estruturar o caminho, isso é o principal. Agora, vamos falar do outro lado da coisa, Eric. E aí, o cara fez por onde? Ele se planejou, ele buscou ajuda, talvez, e tal. Se bateram lá os 12 meses e ele conseguiu, glória a Deus. Mas se não bater, cientificamente falando, e do que é comprovado, que é o que é melhor para o crescimento no longo prazo, como é que a gente lida, amigo, com uma meta não batida? Tipo, igual você falou, o processo de coach tem início, meio e fim, são 10 sessões, eu gosto de trabalhar assim, o importante é ter início, meio e fim. Chegou no final das 10 sessões, a pessoa se sente caminhando em direção à meta, mas não bateu a meta. Ou chegou no final dos 12 meses, não bateu a meta. Como que o coach e o coaching lida com isso com o coachee? E só para explicar essa terminologia, né? Gente, coach é o profissional que aplica coaching, que é a metodologia. E coachee é quem recebe, quem está num processo de coaching. Acertei, né? Boa, certíssimo. E aí, como é que lida? E muita gente fala assim, eu sou coaching agora. Não, é um assassinato. Você fala, eu sou coaching. Não. Mas e aí, como é que lida? Como é que o coach lida com o coachee no processo de coaching quando a meta não é alcançada, amigo? O que rola? Qual é a melhor prática? É o que eu mais ensino, amigo. Tem uma coisa que eu faço toda sexta, eu faço com a galera, o papo de coaching, né? É para ajudar os coaches para eles melhorarem e se desenvolverem. E eu tava falando isso recentemente, por isso está na minha cabeça. A gente não pode de jeito nenhum como coach, mas de jeito nenhum, e tem muitos coaches que fazem isso por não saber lidar ainda, estão aprendendo. Tem pessoas que estão no começo da profissão e estão aprendendo. Então, jamais vai ser assim, num processo de coaching, vamos olhar na 10ª sessão como é que você está. Alcançou, não alcançou, como é que foi? Jamais, assim, porque às vezes um cliente estava começando, agora ele falou, Eric, acabei de começar meu primeiro processo, estou fazendo com um amigo, é pro bono até, mas estamos na 9ª sessão e ele está longe de alcançar a meta. O que eu falo para ele? Não, a gente precisa trabalhar desde o começo, é o tempo todo. A medição é igual pesar todo dia. Esse exemplo que você deu foi surreal, assim, foi surreal, de se pesar todo dia emagrece, é surreal. Porque no coaching, qualquer coisa que a gente vai fazer é igualzinho. A gente precisa medir o tempo todo. Eu preciso estar com o olho no meu objetivo, mas eu preciso, com certeza eu vou alcançar no que eu vou fazer, mas nos passos que eu estou dando, se eu estou caminhando, se eu estou desenvolvendo. Por isso que eu preciso ter sub-objetivos, mini-metas, marcos do que eu vou alcançar. Eu não vou esperar chegar, você está colocando sua meta hoje, você não vai esperar para olhar se você alcançou daqui a um ano. É todo dia. Se você está colocando essa meta, vai marcar a gente, vai marcar o Vitor, vai me marcar no Instagram, ou onde quer que seja. Falando para o mundo, tem que ser algo importante para você. E se é algo importante para você, você não vai esperar daqui a um ano para ver como é que está. Então a gente precisa caminhar todo dia, é medição todo dia. Eu tenho as minhas metas dentro de negócio, dentro do que eu vou fazer, minhas metas pessoais da minha vida, eu olho todo dia para elas. Tem gente que gosta, eu sou muito visual, então eu gosto de traduzir tudo em imagem. E eu tenho um quadro gigante aqui, eu olho para ele, quando eu olhar aqui para você, eu estou olhando para ele, eu olho as coisas que eu quero, eu estou continuamente me lembrando daquilo e caminhando. Num processo de coach, para você alcançar sua meta daqui 12 meses, é igualzinho. Você precisa olhar o tempo todo. Eu estou caminhando, eu caminhei o que precisava caminhar, passou 2 meses. E isso aqui que eu falei que eu vou alcançar em um ano, é factível ou não é? Porque às vezes eu posso ter colocado muito grande. Cara, isso aqui, na verdade, eu achei que ia dar para ir um ano, mas eu vou precisar de no mínimo uns 2, 3, preciso construir um negócio inteiro em cima disso. Ou às vezes você fala assim, cara, isso aqui tá frouxo. Eu falei que eu ia alcançar em um ano, eu estou no 2º mês, periga mês que vem já alcançar. Então vamos embora, você não vai enrolar até um ano, né, para alcançar. Então é o tempo todo olhando. Isso que a gente estava falando aqui agora há pouco, de por que o coaching funciona. Porque ele vai te fazer focar o tempo todo naquele objetivo, nos passos que você tem que dar para aquele objetivo, e se vier algum obstáculo, o que você vai fazer para melhorar, para desenvolver, para contornar, para alcançar. Você não vai parar não, meu filho, vamos andando. É esse o ponto. Então, continuamente, o exemplo da balança. Se pesar todo dia, emagrece. Então, você olhar para o seu objetivo todo dia, caminhar em direção a ele, você vai alcançar. Então, a gente não... Tá, então se no final a meta não vai ser batida, você não percebeu no final, você percebeu antes conforme você foi medindo no processo. E aí pode ajustar, dá para ajustar. Eu tive uma cliente que ela falou assim, qual que é a minha meta? Eu quero ter um hotel. Eu falei, perfeito, que massa, não sei o que, onde é que você está hoje e tal? Não, ainda não tenho dinheiro, mas eu comecei já um pequeno negócio, eu quero ter um hotel, é a meta dela. E ela começou a trabalhar, então até o final do processo eu já quero ter uma pousada. Daí ela não tinha clareza. Tem pessoas que não têm clareza, estão começando um negócio, pode ser que um monte de gente que já conhece o negócio fala, como assim, você é doido, juntar tanto dinheiro assim, fazer em tão pouco tempo? Ela não tinha, ela foi aprendendo ao longo do processo, ela viu, ela falou, caramba, é possível que eu não consiga ter a pousada ao final daqui 2 meses,
Mas se eu trabalhar aqui, esticado aqui, puxado, o que eu já aprendi, eu já conversei com um monte de gente que já tem, que já trabalha, já entendi, já fiz um plano, não vai dar em 2 meses, mas em 5 dá. Então, beleza, vamos ajustar. Porque às vezes o que a gente coloca como planejamento, a gente consegue chegar ao caminho inteiro hoje. E daqui 2 meses você vai estar muito melhor do que você está hoje, que você vai evoluir. Então você pode ajustar o seu objetivo. Não é uma corrida, não é uma prova que você tem que gabaritar, tirar 10, não é... Cara, a tua vida é a coisa mais importante para você que você está colocando como objetivo para alcançar. Às vezes a gente põe um pouco mais longe do que deveria, a gente tá subestimando um pouco. Às vezes a gente põe muito para frente, muito perto, estou me superestimando. Eu preciso ajustar. E a gente vai ajustando esse ponto. Então, sem jamais perder tempo, não significa perder tempo, não significa ficar com o bundão na janela, mas também não significa querer eu mesmo pegar a grama, puxar, querer que eu cresça além do tempo que eu consigo crescer, além do que eu consigo dar. Que aí tem pessoas que falam, não, estou dando 150% de mim. Primeiro que não dá, né? A gente só consegue chegar no 100, mas na metáfora... No máximo é 100, Mas numa metáfora, eu tô me esforçando pra caramba, ninguém consegue ficar se esforçando pra caramba o tempo todo, além do limite, além de tudo. Por muito tempo. Não é sustentável, né? Não é. Essa é a parada. Sua pergunta foi ótima. Cara, eu vi uma imagem, cara, um dia desses aí, né? Tipo, o cara tem o plano de criar um carro. E aí, no último frame ali, no final, ele tem um carro, né? E aí, ele quer construir um carro. E aí tem os vários passos antes, né? 5 passos antes. E aí tem a forma certa e a forma errada de fazer, né? A forma errada de fazer é que no passo anterior ele tem, sei lá, as rodas. Porque com as rodas sozinho você não faz nada. E no passo anterior ele tem, sei lá, um banco. E o banco sozinho não faz nada. Então você não chega no carro pegando um banco, depois as 4 rodas. Aí tem a forma certa de fazer. Que é, cara, você quer um carro, na verdade você quer se locomover. Então primeiro você pega um patinete. E aí depois nesse patinete você bota, sei lá, uma roda maior, vira uma bicicleta. Aí você bota um motor. Aí depois vira uma moto. Aí depois você troca a moto por um carro. Então, são 2 caminhos diferentes, 2 abordagens diferentes de construção que levam até o carro, né? Sendo que em uma delas, em todos os passos que você dá até um antes do carro, você não tem o carro, você não tem nada. E na outra, em todos os passos que você dá, a partir do primeiro, cara, a partir do primeiro, você já tem um pouco do benefício que o carro vai te dar, né? Nossa, cara, isso muda tudo, porque o sorriso ao longo do processo, que se você faz da primeira forma que eu falei que é errada, você tá triste, feliz, se deu certo, se deu errado, deu tudo errado. Embaixo, você já começa meio feliz já no primeiro passo, né, cara? Que loucura, cara, interessante, cara, interessante. É surreal. Cara, você tava contando isso, eu lembrei de uma história da faculdade. Eu falei que eu sou formado em engenharia mecânica aqui no comecinho, né? Me formei pelo Unicamp. E eu sempre fui apaixonado por carro, por corrida. Eu fui fazer engenharia porque eu queria fazer isso, né? Eu queria construir um carro de corrida. Aí eu construí isso e falei, beleza, vamos embora agora outras coisas. E aí na faculdade a gente começou uma equipe, ainda tem até hoje, uma competição entre universidades, que os estudantes, eles constroem carro de corrida, carro off-road, tem um monte de coisa, você constrói e vai competir. E óbvio, a gente foi entrar, junto eu e 19 amigos, a gente era em 20, e vamos fazer uma equipe pra gente construir um carro de Fórmula, igualzinho de Fórmula 1, só que menor, né? E a gente construiu a parada chegava a 200 por hora, pilotando mesmo, era loucura, construímos. Do zero, a gente não tinha nada, tinha uma chave de fenda, não sabia como começar. E a gente começamos a estudar pra caramba, fazer projeto, aí conseguimos doação, daí a gente conseguiu empresas. O nome da universidade, da Unicamp, ajudava, então a gente conseguia entrar em empresa, a gente conseguiu um patrocínio da Ford, literalmente da Ford. Sério, a Ford, cara? a Ford, a Pirelli, tiveram vários que patrocinaram a gente. Mas eles chegaram assim no nosso primeiro ano, eu não sei o que eles tinham na cabeça, né? Mas que bom que eles fizeram isso, confiaram, tal, brincadeiras à parte. Eles deram, acho que na época, isso era, sei lá, 2005, 2006, eles deram R$30 mil na mão de 20 estudantes de engenharia. Qual a garantia que eles tinham que a gente não ia gastar em cerveja, né? Nenhuma. Vamos lá, fizemos o carro, construímos, e aí esse cara, esse diretor da Ford, ele foi até lá, tal, ele deu uma lição maravilhosa que é exatamente o que você estava falando pra gente naquele momento que a gente aprendeu pra caceta. A gente teve o primeiro ano, a gente foi competir e a gente... Vambora, e competindo com universidades já estava 4, 5 anos na parada. E a gente competiu, cara, do zero em um ano, fizemos um carro, construímos, andando, rodando, a gente ficava na Unicamp à noite, a gente pagava cerveja pros guardas, né, pra eles deixarem a gente testar ali, eles ficavam olhando o carro, faziam um filminho, e a gente testando a parada ali nas ruas da universidade, né. Fomos pra competição, só que a gente ficou longe, tipo, sei lá, eu não lembro mais, mas eram umas 18 equipes, a gente ficou em 14º, sabe, coisa assim, no nosso primeiro ano.
Aí os caras da Ford vieram para ver como é que foi, a gente foi fazer a reunião e a gente estava num tom meio de desculpa, nós falhamos, porque a gente chegou, você deu dinheiro pra gente e a gente chegou em 14º. E esse diretor falou assim, cara, ele falou, vou citar até uma frase de Thomas Edison lá, quando ele fez a lâmpada, ele descobriu, sei lá, 500 maneiras de não fazer a lâmpada até descobrir a maneira que fazia. E ele falou assim, cara, vocês saíram do zero e construíram um carro do zero em 20 pessoas, 20 alunos que não sabiam nada. Vocês não vão fazer o carro, pode ser, mas vocês vão fazer de primeira e sair ganhando tudo e ganhar a competição dos caras que já estão há 4, 5 anos, que é a universidade particular que investia grana pra caramba porque era propaganda, nossa, eu nem queria saber. E não é assim. Vai com calma, vocês saíram do zero e construíram um carro. Ele falou, eu como engenheiro, eu como diretor e apoiei vocês, eu tô orgulhoso pra caramba. Liga o carro aí. A gente ligava o carro, acelerava e tal, né? Aí ele, olha isso, era motor de moto 600, era surreal. Pra quem curte, manja, era surreal. Ele falou, quantas madrugadas vocês não viraram fazendo isso? Quanto vocês não aprenderam a fazer? Quantas maneiras vocês aprenderam de não fazer um carro, que é o que você estava falando? Ele falou, caramba, umas 500. O quanto a gente errou, tentou e fez, mas no processo de fazer o carro. E aí a gente olhou e a gente falou, caramba, um ano inteiro que a gente se cobrando tanto para dar desculpa pro cara lá, por que a gente não ganhou, e no final ele olhando a gente com orgulho. E faltava a gente se olhar com orgulho. A gente saiu do nada e construiu um negócio. Isso vale para metáfora, para qualquer coisa da vida, né? Sim. E pegando esse gancho, cara, eu vou trazer aqui de novo o lance do coach, né? O olhar, né? O coach é um cara que você trouxe o princípio do não julgamento, né? Esse cara foi um coach. Ele conseguiu emprestar um olhar diferente daqueles 20 alunos que estavam se sentindo fracassados, ficar em 14º, de 18, né? Cara, vocês ficaram na frente de todos que não competiram, né? Ou de quem tentou e nem foi pra prova e tal. E eu acredito, cara, quanto mais eu amadureço e cresço meu negócio, cara, eu acredito que o importante é a busca, né? E não o final, né? O final, ele é bem solitário, cara. A vitória, ele é bem solitária. Tipo, eu acho que quem vence nessa parada é quem consegue desenvolver um apreço, um carinho por continuar buscando, né? E o tesão na busca, no caminho em si, não no destino. E esse cara aí, ele, através do olhar dele, ele criou vocês, né? E eu acredito que esse olhar que cria, né? É o que muitos coaches fazem pelos seus coaches. E eu tenho certeza que você faz, cara. Fez pela Regis aqui no meu time, fez pelas pessoas do Mastermind, e por isso eu quero agradecer você por isso, tá bom, Eric? Tamo junto, irmão. Eu sou muito grato a você também, o tanto que eu já aprendi contigo, que você já mudou minha visão sobre tantas coisas, que você já foi meu coach, você nem sabia, às vezes eu ouvindo você falar em alguma coisa. Essa é a beleza da vida, a gente se ajuda, isso é muito bom. Que massa, cara. E você sabe que dessa jornada, só pra gente fechar esse ponto que me veio na cabeça, dessas paradas da competição, depois no ano seguinte a gente foi, ganhou algumas das competições, a gente não ganhou todas, ganhamos algumas, ganhamos uma ou duas competições, eram 8, a gente ganhou o troféu de primeiro lugar, depois a gente recrutou a galera nova, que ia continuar a equipe, depois a equipe que continuou, depois que a gente saiu da faculdade, foi campeã, aí teve outras equipes que saíram de carro elétrico e foram campeãs mundiais, foram lá para Massachusetts competir, a galera que a gente começou treinando e ganharam o Mundial contra a Universidade da Alemanha. A gente não sabe onde vai chegar. E das principais memórias que eu tenho desse tempo, sei lá, 15, 16 anos atrás, não é o troféu que a gente ganhou, não é o que a gente fez, cara, o aproveitar a jornada, né? E não só o troféu final, a gente fica só esperando o resultado, a gente fica só esperando o resultado. Foi 7-1, foi 6-7, foi... A gente fica olhando só aquilo. As minhas principais memórias são eu e meus amigos, a gente trabalhando de madrugada e dando risada ali, tinha prova no dia seguinte, ninguém tinha estudado nada e a gente trabalhando no carro ali, depois se matando para estudar, as cervejas que a gente dividia, os amigos que a gente fez para a vida inteira, os perrengues que a gente passou lá, a camisetinha que a gente tinha da equipe, que a gente ficava desfilando na faculdade, todo mundo conhecia a gente, os caras lá do Fórmula, são essas coisas que eu não lembro da conquista, eu não lembro depois da equipe virou campeã, isso é legal pra caramba, isso é sensacional. Mas as principais memórias, as mais gostosas são essas. É aquelas noites que a gente tem uma ideia e faz um vídeo sensacional que vai ajudar as pessoas, que vai mais contribuir do que focar no reconhecimento. É aquela ideia que a gente pensa num produto que vai resolver uma dor e a gente constrói junto com as pessoas à nossa volta. É aqueles erros de gravação que só quem estava ali dá risada e lembra e depois a gente conta. E não só o final. Claro que o final é importante, claro que o resultado é importante, a gente vai buscar. Mas a busca não é só por aquilo. A busca é o tempo todo, né? É o tempo todo eu encontrar elementos no meu dia, mesmo ainda não tendo alcançado, mas quais são os elementos que eu vou me lembrar, que eu vou ter carinho, que eu vou gostar, que vai me fazer continuar seguindo, né? Que maravilhoso, Eric. E cara, a gente foi nesse lance do coaching, a gente falou um pouco de marketing, né? A gente não veio para esse lado, né? Mas cara, eu acredito que
Cara, eu tô dando aqui meu testemunho, né? Entender de coaching. Eu mesmo sou coach, eu fiz certificação, eu fiz a lá da Abra Coaching, do Juliane, eu fiz certificação pelo Instituto de Alta Performance, do Brandon Burchard. Cara, fui treinado diretamente por ele, foi mágico, né, pra mim. Então, eu acredito muito nisso, deixei aqui claro o meu depoimento e pessoal que ouve o VDcast, eu acredito que você devia ter um coach, tá bom? Todo mundo acredita que devia ter um coach. E fazer processo de coaching me ajudaram no marketing, né? Mas, trazendo agora a luz pro lance do marketing em si, tem alguma coisa, cara, lá do maestria ou lá da mentoria? Você tá no terceiro ciclo, sei lá, né? Cara, eu nem lembro, acho que eu tô indo pro quarto ano já, não é? Quarto? Terceiro, acho. É terceiro ou Terceiro. quarto ano? É. Nesse tempão lá na mentoria. Cara, tem alguma coisa que você viu e trouxe pro seu negócio e que deu certo? Alguma coisa específica que você quer trazer pro mundo lá fora? Pro cara que tá ouvindo o VDcast, talvez já poder implementar hoje no negócio dele, talvez? Sim, cara, tem muitas. Eu tava até pensando nisso, né? É muita coisa dentro do que eu vejo, dentro do que eu assisto, que vai implementando, vai se fundindo, né? E a gente já nem começa a ver. Eu lembro de uma muito clara que você... Foi na primeira que eu fui. Tava em vias de fazer um lançamento, aí eu comecei na primeira mentoria e aí você começou a ensinar uma forma pra gente de como fechou o carrinho, mas mesmo assim tem gente que quer, vem os atrasados, né? Vem a galera depois. E eu comecei a olhar e falei, caramba, é verdade, tem muita gente querendo comprar, querendo entrar agora, mas a gente já em vias de fechar, ou já fechado, como é que eu faço sempre integridade? Você ensinou como é que a gente vai fazer com um formulário, conversar com a pessoa, ela é realmente o avatar, realmente vai se beneficiar sim. E eu lembro que na época eu tinha pagado a mentoria, fiz isso no próximo lançamento, falei, gostei dessa ideia, eu fiz. E aí, eu não lembro exatamente em números, mas se eu não me engano, eu tinha entrado... Pode falar de valores aqui, da mentoria e tudo? Pode tudo, cara, à vontade. Na época eu tinha pago 15 Na, mil. na, na sua época era mais barato, né? É, que do meu ciclo era 15 mil. É, mas eu deixo sempre tudo claro aqui. Tá, boa. Só para não misturar negócios, né? Então, tudo aberto. Era 15 mil. E aí eu fiz isso no outro lançamento. Aí eu peguei as pessoas que queriam, as pessoas que viram, que virou o cartão depois e não tinha avisado antes que estava com vergonha e queria entrar. E eu vendi 17. O meu preço era 997. Ou seja, uma sacada que você deu na primeira mentoria, eu já tinha pago 6 meses de ciclo de mentoria, né? E eu acho que Tá pago, né? É o lance de uma sacada paga na prática, né? na prática, cara, eu falei, beleza, tudo, óbvio que eu sempre tive essa mentalidade, claro, eu sabia disso, a gente já conversou disso, já trabalhei muito com essas coisas de mentoria, mas todo o resto é lucro. Mas às vezes a gente tem umas ideias, é uma coisa que você fala muito, né, dentro de mentoria. Às vezes as pessoas falam assim, não estou conseguindo acompanhar tudo. Mas você não precisa acompanhar tudo. É sensacional isso que você fala, você não precisa acompanhar tudo. Às vezes você pega um negócio que você precisa. Eu peguei um negócio que a gente estava falando. Quando que foi? Foi em junho ou julho? Sei lá, que a gente estava falando. Eu lembro que estava passando o final da Eurocopa. Sei lá, eu lembro que estava passando alguma coisa na época, nessa mentoria que você estava falando. E você começou a falar do ecossistema, da gente construir o nosso ecossistema. Essa sacada que eu peguei de você, que você falou lá, de como a gente constrói o nosso ecossistema em volta, não é só vender um produto e acabou, não, como eu construo isso. Eu estou até hoje trabalhando nela, desenvolvendo, construindo, aumentando, por causa dessa ideia que juntou um monte de ideia que eu tinha na minha cabeça. Eu ainda não sabia como estruturar, não sabia que nome dar. Você começou a falar, eu não sei se você lembra, eu até te mandei um áudio depois. Falei, Vitão, caraca, a hora que eu entro na mentoria, eu escuto você falando, escutei o negócio falando negócio, parece que é aquelas coisas divinas, assim, vai lá e escuta. Eu estou até hoje trabalhando, desenvolvendo, construindo, já tendo resultado em cima disso, mas por causa de uma sacada, então não tem como pôr tudo em prática, né? O tanto de coisa que tem. Mas uma paga, com certeza, mudou completamente o meu negócio, mudou completamente o plano de negócio para 2022 e 2023 do que eu queria fazer, juntou um monte de ideia, o papo de coaching que eu faço toda sexta, um monte de coisa vem disso, a forma de vender meus produtos mudou por causa de uma mentoria, de um período que eu estava lá escutando, fazendo, e aí, para a gente sair desse ponto de, não, eu preciso aproveitar tudo, preciso ver todos os vídeos, implementar tudo, não tem como, não dá, é humanamente impossível a gente fazer tudo, né? Mas esse... Não é sobre isso, né? Não é sobre estar em dia, nem acompanhar tudo, nem aproveitar ao máximo, né? Cara, a quantidade de gente que manda mensagem, Eric, falando... E só pra deixar datado isso aqui, né? Na data de 9 de dezembro, que é quando a gente tá gravando, acho que vai ao ar semana que vem, né? Quando o Eric entrou, como ele falou, 2 anos atrás, sei lá, era 15. Depois foi pra 18. Hoje, enquanto a gente tá gravando, é 20. Em breve vai pra 25. Se você estiver vendo isso no ano que vem, provavelmente tá em 25. Então, só pra deixar claro que ao longo do tempo o preço muda, né? Mas essa pegada de uma sacada paga, isso nunca mudou, né? Então, eu gosto muito dessa visão.
É uma parada que faz muita diferença. Cara, uma das maiores objeções para as pessoas entrarem pra mentoria é justamente essa, cara. Ah, agora eu não vou aproveitar o máximo. Ah, agora eu não vou conseguir estar em tudo. Cara, não é sobre estar em tudo. Tem um monte de encontro que você nem vai, né? Eu assisto depois gravação, eu vejo, mas às vezes não dá. Às vezes teve um encontro depois dessa do ecossistema, eu falei, eu vou me respeitar, eu não vou mais, porque eu vou pegar mais um monte de ideia e eu nem coloquei assim em prática e esse próximo encontro eu nem vou, porque já tem tanta coisa na minha cabeça, eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou focar, porque já valeu esse novo ciclo, só esse do ecossistema, já valeu o outro ciclo, porque o que eu já faturei, o que eu já construí, o que já trouxe de novo aluno, o que já trouxe de tudo já valeu, então, sabe, Cuidado comigo. Quando fala que já valeu, eu já mando a cobrança do ciclo seguinte, hein, Eric? do ciclo seguinte. Acabei de renovar o próximo, hein? Segura o boleto aí. Segura os boletos. Ai, bom Então, demais. vamos embora. Ô, Eric, cara, eu quero saber onde é que a galera pode seguir acompanhando você. Cara, meu Instagram, eu tenho muita coisa lá, contato lá, pode mandar direct, @coachericarruda, o Eric é com C, E-R-I-C, tudo junto. O que você precisar de ajuda, quiser perguntar, quiser entender sobre negócio, sobre estruturar o seu objetivo, marca a gente lá na ferramenta que a gente falou. Se você precisar de ajuda, chama no direct, eu ajudo. Com o maior prazer, pra gente construir, pra gente fazer. Então, eu tô mais forte lá. E para quem é coach, quem está assistindo isso, eu sei que tem muitos coaches que assistem, então querendo começar ou seguindo a profissão, toda sexta ao meio-dia eu faço no YouTube o Papo de Coaching, tem canal no Telegram também, onde eu tô lá doando, conteúdo, coaching na prática, como é que você atende, como é que você faz, é conteúdo na prática, só filé de conteúdo, sabe? Não tem enrolação, contar história, eu vou direto e reto no ponto. O meu objetivo, você sai dali, você pode colocar em prática o que eu te ensinei. Então acompanha lá no YouTube também, toda sexta, tamo junto. Maravilhoso, Eric. Cara, uma última pergunta, pode? Claro, quantas quiser. Cara, se você manda um e-mail, sei lá, 10% abre, quando você faz um story, uma parte dos seguidores vê. Se você pudesse mandar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores desse Brasil, o que você diria, meu amigo? Putz, pra ser uma mensagem só? Uma mensagem. Dá pra escrever uma... O principal ponto pra gente desenvolver é a nossa própria cabeça. Às vezes a gente deixa de lado planos, a gente deixa de lado ideias, a gente deixa de lado projetos que surgem na nossa cabeça, que vão ajudar, que vão impactar muita gente. Às vezes, por a gente estar tão focado em reconhecimento, no que vão achar, no que vão falar, se vão curtir, se vai explodir, a gente deixa de contribuir. Então, acho que a principal mensagem é: foca cada vez mais na contribuição e cada vez menos no reconhecimento. É difícil a gente conseguir desligar a chave, né? Não, vou desligar. Mas cada vídeo, cada coisa que eu faço, eu penso assim, qual que é a melhor forma de contribuir? E antes eu já passei por isso, eu sofria muito por isso. Será que vão gostar? Será que vão curtir? Será que vai ter impacto? Será que vai viralizar? A gente está focado no reconhecimento. E quanto mais você foca no reconhecimento, mais você está focado em você. Mais você está focado no que é importante para você e menos você está focado na dor da pessoa que você pode ajudar. Então, para cada coisa que a gente for fazer, for estruturar, a gente trabalhar na nossa cabeça, a gente tem nossos bloqueios, a gente tem nossas dificuldades, a gente precisa aprender a trabalhar isso, faz parte, todo mundo tem, não é vergonha nenhuma. Mas quanto mais você conseguir focar na contribuição e cada vez no reconhecimento, cada vez menos no fui eu que fiz e cada vez mais de olha essa transformação, olha o que as pessoas estão fazendo, mais bem você vai fazer para os outros, mais você vai crescer, vai evoluir com isso, aí vai vir mais resultado, aí vem mais tudo, que é só consequência, né? E às vezes a gente perde de visão isso e a gente traz o reconhecimento em primeiro lugar. Eric, demais, cara. E você não faz ideia do quanto que essa mensagem foi pra mim também, meu amigo. Eu, nesse ano, vivi muito esse espaço de abrir mão de significância, abrir mão de reconhecimento e abraçar a contribuição. O que não sempre é fácil, cara. Ainda mais pra minha personalidade. Então, é nesse caminho que eu tô indo. Cada vez menos eu, cada vez mais resultado pros meus alunos. É nisso que eu acredito. Amigo, obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela pessoa incrível que você é. Acho que agora, no final desse VDcast, o pessoal entende lá no começo, quando eu falei do quanto que você é um cara do bem. Eu tenho muita honra, muito orgulho de ser seu amigo, tá bom? Conta comigo e tamo junto, cara. Tamo junto, cara. A honra é minha, sou muito grato a você, você sabe disso, eu sempre te falo. Quanto que eu já aprendi com você, o quanto você me inspira, sua paixão me inspira, me dá energia também. Foi uma alegria estar aqui. Que massa. Tamo junto.